Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, o episódio de número 325 do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Dentro do nosso objetivo de estudar o Evangelho, o Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, estamos seguindo o livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje, quem preparou para nós foi a Ana Márcia, reflexões em torno do capítulo 17, intitulado Jesus e Insegurança. Não vou dar spoiler do que a Ana Márcia comenta, já falo que está muito bom, mas eu vou citar um trechinho da introdução do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, de uma fala que eu gosto muito, e diz ele assim, uma frase linda. Ele diz: hoje não mais cogito de crer, porque sei. Da onde será que Humberto de Campos tira essa segurança profunda? E a gente aqui cheio de insegurança, né? A Ana Márcia, junto com a Joana de Ângeles, vai nos trazer reflexões valorosas em torno desse tema. Olha só, além disso, a gente disponibiliza uma extensa bibliografia complementar com o único objetivo de te auxiliar. O nosso convite é para estudar, é para aprofundar. O estudo de Joana de Ângeles é desafiador, mas não tema, a gente chama Emmanuel para nos ajudar, diversos outros autores, a bibliografia está aí. Tem um link para facilitar, então fica na observação com o link, clica, já vai para a mensagem, tá facinho. Então vem estudar com a gente, ok? Nosso primeiro convite. Segundo convite que está relacionado a esse: não perca a nossa live. Ela acontece no mesmo dia da publicação do podcast, geralmente aos sábados. A live acontece no nosso canal do YouTube, às 17h50. Gente, é muito bom e passa muito rápido. Se você não puder estar lá, que pena, mas você pode assistir depois. E aí já fica o convite para passar no nosso canal, para divulgar o link, enfim, participar conosco desse movimento de estudo e de divulgação da doutrina espírita. O mundo está muito precisado, tá? Último convite, fica até o final, porque é um convite à oração. Vem orar conosco. A gente sempre começa com uma poesia de Maria Dolores, belíssima para nos inspirar. E aí você pode colocar a sua água para fluir, você pode se recolher nesse instante, buscando meditação. Enfim, fica até o final com a gente, ok? E agora, aquele convite que eu sempre repito, mas que é verdadeiramente de coração. Vamos ouvir? Olá, começa agora mais um episódio do nosso podcast de estudo, onde o nosso objetivo é analisar de forma simples e didática as reflexões de Joana de Ângeles no capítulo Jesus e a Insegurança, extraindo ensinamentos práticos para o nosso crescimento emocional e espiritual. Não vamos ler o texto na íntegra, então fica o convite para que possa buscar no livro todo o conteúdo abordado. No capítulo, a mentora desenvolve a ideia de que a insegurança nasce principalmente do excesso de apego ao que é transitório e do distanciamento dos valores espirituais. Vivemos em uma época marcada pela incessante busca por segurança. Almejamos estabilidade financeira, saúde duradoura, relacionamentos sólidos e proteção diante das adversidades da existência. Entretanto, por mais que planejemos e nos esforcemos para controlar as circunstâncias da vida, somos constantemente confrontados com a realidade da impermanência. Uma enfermidade inesperada, uma crise econômica, uma perda afetiva ou um conflito emocional podem surgir sem aviso, revelando a fragilidade das seguranças construídas apenas sobre as bases materiais. Segundo a psiquiatria e a psicologia, a ansiedade e a insegurança frequentemente estão relacionadas à dificuldade de lidar com a incerteza e à percepção de não possuir recursos suficientes para enfrentar os desafios do futuro.
A intolerância à incerteza é um fator central nos transtornos de ansiedade. A doutrina espírita amplia essa compreensão ao ensinar que, além das preocupações com o porvir, muitas de nossas aflições podem ter raízes em experiências pretéritas do espírito, cujos reflexos permanecem registrados em nosso espírito e influenciam nosso mundo íntimo. Por isso, muitas aflições surgem sem que consigamos identificar de forma consciente a sua causa. São marcas do passado que influenciam o presente e que encontram no processo de renovação moral e espiritual o caminho para a sua superação. Sob essa ótica, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, atravessando uma transição planetária onde os desafios desempenham um importante papel educativo. Assim, as dificuldades não representam abandono divino, mas oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento espiritual, ancoradas pela lei de justiça. Momento em que as velhas estruturas desmoronam para dar lugar a uma nova era de regeneração espiritual e coletiva. Com essa compreensão, o capítulo Jesus e a Insegurança convida-nos a uma profunda reflexão. Onde está a verdadeira segurança? Seria ela encontrada nas conquistas transitórias do mundo ou na construção dos valores espirituais que nenhuma circunstância externa pode destruir? A proposta do capítulo é deslocar o foco da busca de segurança externa para uma segurança baseada na fé, no autoconhecimento e nos valores espirituais. É justamente nesse ponto que os ensinamentos de Jesus iluminam um caminho. Apresentado em todos os capítulos deste livro como modelo de equilíbrio interior, a sua total conexão e confiança em Deus permitia enfrentar perseguições, dificuldades, sem se perder e sem perder a serenidade. Sua força não vinha do poder material, mas da perfeita sintonia com as leis divinas. Por isso mesmo, diante da incompreensão, da perseguição e do sofrimento, manteve-se firme em seus propósitos. Ao seguir seus exemplos de amor, perseverança e confiança, aprenderemos a construir dentro de nós a paz que o mundo não pode oferecer. Ao afirmar: mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, o Mestre nos convida a mudar o centro da nossa segurança daquilo que é passageiro para aquilo que é eterno. Os bens materiais, as posições sociais e as garantias humanas podem desaparecer com o tempo. Entretanto, as conquistas do espírito, como o amor, a fé, a caridade, a sabedoria e a paz de consciência, permanecem indestrutíveis, acompanhando-nos além da existência física. Joana de Ângeles destaca que a insegurança humana nasce de várias fontes. Nosso corpo é transitório e sujeito ao desgaste natural. Nossas emoções ainda carregam medos, conflitos e imperfeições, que fazem parte do processo evolutivo. Além disso, convivemos com uma sociedade marcada pela violência, pelo egoísmo e pela busca desenfreada dos prazeres materiais. Não é de admirar que tantas pessoas vivem dominadas pela ansiedade e pela preocupação. Jesus conhecia profundamente essa realidade. Ele sabia das dificuldades que a humanidade enfrentaria e das crises que atravessariam séculos. Mesmo assim, sua mensagem nunca foi de medo. Ao contrário, foi uma mensagem de esperança e confiança. Quando afirmou que aquele que perseverar até o fim será salvo, ensinava que a verdadeira vitória não consiste em escapar das lutas, mas em aprender a atravessá-las com fé e equilíbrio. Buscando as palavras da mentora na íntegra,
Ela nos diz que Jesus ensinava como deve o homem lograr a sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, o que demanda tempo. E por isso, não apresenta receita salvacionista ou simplista de ocasião. Antes, propõe o amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuo, para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. Saber aguardar, esforçando-se, é uma lei que lhe faculta a vitória. Nesse sentido, encontramos importante ensinamento no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Santo Agostinho apresenta o autoconhecimento como um dos meios mais eficazes para o progresso moral. A pessoa que conhece suas fragilidades, compreende suas potencialidades e trabalha constantemente sua transformação íntima, desenvolve uma segurança que não depende das circunstâncias externas. E é justamente essa segurança interior, nascida do autoconhecimento, que nos liberta da ansiedade em relação ao futuro. Afinal, como ensina Emmanuel, a preocupação excessiva com o dia de amanhã é uma forma de esquecer os recursos divinos colocados à nossa disposição no dia de hoje. A segurança real não está na eliminação dos desafios, mas na certeza de que Deus conduz a vida com sabedoria e amor, transformando cada experiência em oportunidade de crescimento espiritual. Na visão espírita, a insegurança nasce muitas vezes de medo do futuro, do apego às coisas materiais e da falta de confiança nas leis divinas. Seu oposto é a confiança em Deus, que gera paz e segurança interior e que permite enfrentar as incertezas da vida com serenidade. Jesus sempre nos encorajou, como nos diz no evangelista João, capítulo 14, versículo 1, que descreve a sua orientação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Entendendo por confiança a fidelidade a Deus, que nasce da consciência tranquila, do dever cumprido. Quando compreendemos que somos espíritos imortais, em processo de evolução, as dificuldades deixam de ser castigos e passam a ser instrumentos de aprendizado. E mesmo vivendo em um mundo de incerteza, podemos caminhar com serenidade. Como ensina Joana de Ângeles, a paz surge quando fazemos a nossa parte, perseveramos no bem e confiamos em Jesus. E essa paz, lentamente conquistada, transforma-se na mais legítima e duradoura forma de segurança. Para encerrarmos a reflexão de hoje, recorremos a uma das passagens mais significativas do Evangelho, o momento em que Jesus convida Pedro a caminhar sobre as águas. Mais do que uma descrição de um acontecimento extraordinário, esse episódio revela uma profunda lição sobre coragem, segurança, confiança e fé. Enquanto mantém os olhos fixos em Jesus, Pedro caminha com firmeza sobre as águas. Não foi o vento que fez Pedro afundar. Foi o momento em que ele desvia sua atenção para a força do vento e das ondas, deixa-se dominar pelo medo e começa a afundar. Nesse instante, clama: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo-lhe a mão, o amparo e lhe diz: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa passagem sintetiza a mensagem que procuramos desenvolver ao longo dessa reflexão. As tempestades da vida continuarão a existir, assim como as incertezas, os desafios e as inseguranças próprias da existência humana. A verdadeira segurança, porém, não está na ausência das dificuldades, mas na confiança que depositamos em Deus e nos valores espirituais que cultivamos. Quando nossa fé permanece firme, encontramos forças para atravessar as provas sem sucumbir ao medo. E mesmo quando vacilamos, o Cristo continua estendendo-nos a mão, convidando-nos a recomeçar, fortalecidos pela confiança e pelo amor. Fiquemos na paz do Cristo, continuem seus estudos
e até o próximo episódio. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia A Caminho do Alto, de Maria Dolores. Escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança. Quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro de teu próprio ser, sem apelos à fuga em que te possas esconder. Indagas, quase sempre, de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é amor eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Por que aos sonhos se seguem com frequência o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem à existência ao vasto espinheiral em que a nossa esperança se enclausura? E, guardando-te a sós, sob angústia mortal, certas vezes de anseio em desalinho, quererias fugir de teu próprio caminho. Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agastes, perdoa. E, sobretudo, raciocina que a dor lembra o esmeril da lei divina, que, nos tocando, nos aperfeiçoa. Tudo o que te garante o próprio alento passou por disciplina e sofrimento. Sem que a ovelha aceitasse os golpes da tosquia, não terias a lã que te guarda o calor. Sem que o minério padecesse um dia o fogo abrasador, não dispunhas da casa em fina arquitetura, sobre vigas leais de sólida estrutura. Sem árvores tombando, a rude corte, não fruías na própria residência o ambiente ideal em que se te conforte a energia precisa às lutas da existência. A dentes de serrote, a natureza formou em teu auxílio o refúgio da mesa, e o trigo que passou pela trituração, em qualquer tempo, é a base de teu pão. Não acuses a dor que te procura, a fim de preparar-te à grandeza futura. Sem ela que nos frena e regenera, estaríamos nós, provavelmente, na condição da fera, sob a selvageria permanente. Por fim, alma querida, considera, de heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar nos ápices supremos da beleza imortal que se irradia dos tesouros do amor. De todos os apóstolos da história que apontaram a vida superior, de que o mundo conserva algum indício, aquele que nos deu constantemente o sentido da dor, por fonte renascente de ascensão e nobreza, vida e luz, com bases sobre o próprio sacrifício. Esse herói foi Jesus. E por isso mesmo te buscamos agora em oração, mestre e amigo de todas as horas. Pois que nos versos da poetisa reconhecemos as tribulações da vida de todos nós, mas também reconhecemos tua presença amiga, através do teu amor profundo que se manifesta nas bênçãos e nos espíritos amigos que se achegam até nós nesses instantes de prece. E novamente, mestre, ouvimos no íntimo do nosso coração a tua voz consoladora e profunda, sustentando-nos o coração, afagando-nos e dando-nos a proteção, traduzindo o amor de Deus, nosso Pai, aos nossos corações. Diante das dificuldades, principalmente daquelas que brotam do nosso coração, te buscamos, Jesus, uma vez mais, para que seja em nós a rocha dos séculos,
indicando-nos caminho seguro, mas muito mais do que isso, trilhando este mesmo caminho ao nosso lado, fortalecendo-nos, sustentando-nos, renovando-nos o ânimo e a certeza de que as bênçãos divinas acompanham os nossos passos, pois que o amor de Deus, nosso Pai, tem o único objetivo de nos tornar melhor. Graças te damos, Mestre, pela segurança com que caminha ao nosso lado, pela segurança que nos transmite e pelo renovar diuturno de nosso ânimo e de nossas esperanças. Que assim seja.